Vamos meditar, por favor, em um versículo, e eu quero compartilhar algumas verdades desse versículo no meu coração com vocês. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus capítulo 6, versículo 6 está escrito assim, podemos ler? Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Fala um amém, um aleluia, alguma coisa. Queridos, Jesus está continuando o sermão da montanha, onde seus princípios são ensinados. E no capítulo 6, a partir do versículo 1, Jesus instrui sobre a diferença de fazer crendo que Deus está vendo e fazer desejando que os homens vejam. Logo, fazer desejando que os homens vejam é a evidência de que eu não creio que Deus esteja vendo. Fazer desejando que os outros vejam é querer dos homens uma recompensa. Fazer crendo que Deus está me vendo é crer que ainda que os homens não me recompensem, Deus pode me recompensar. Então é isso que Jesus ensina. Versículo 1: guardai-vos de fazer a vossa esmola ou obra de caridade, de amor, guardai-vos de fazer diante dos homens. Não é guarde-se de fazer aos homens, não. Guarde-se de fazer diante dos homens, para ser desvistos por eles, para ser desvistos por eles. Jesus não está falando para não fazer. Jesus está falando para não fazer com tais propósitos de sermos vistos por homens. Aliás, fazendo assim, versículo 1, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quem está no meu nível vai me galardoar no meu nível. Mas há um Pai no céu que é maior, que vê melhor. É óbvio que dele a recompensa será maior, será melhor. Versículo 2: quando você fizer o bem a alguém, não faças tocar trombeta diante de ti. Então versículo 1, não faça para ser visto. Versículo 2, não faça para ser divulgado o bem que você fez. Não faças tocar trombeta diante de ti. Ou seja, eu fiz o bem por esse cara aqui, fala aí que eu fiz por ele. Porque você não fala? Porque eu não posso fazer. Fala aí, eu não posso falar, então fala aí você. Então primeiro, eu não posso fazer para ser visto. Segundo, eu não posso fazer com a intenção de que outros divulguem. Por quê? Porque esse já é meu galardão. Fazer para o homem ver, já fui galardoado. Que galardão? Alguém viu e me elogiou por uma boa obra. Segundo, fazer para mandar alguém divulgar o que eu fiz é galardão. Eu tenho meu próprio mensageiro. Já fui galardoado. É pecado, pastor? É limitador. Você está deixando de receber o galardão que vem de Deus para receber galardão que vem de homem. Você não, nós. Versículo número 3: quando tu deres a esmola, quando fizeres obra de caridade, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Não tome de volta, não requeira. Porque Jesus continua falando da recompensa. O Pai vai recompensar.
o Pai sabe como recompensar, o Pai sabe como devolver. 4, para que a tua esmola, para que a tua boa obra seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Tá vendo? Jesus não está dizendo para você não fazer e filmar para arrecadar fundos, porque existem obras missionárias que os missionários fazem, filmam, divulgando o projeto. O que Jesus está ensinando é cuidado com a intenção. A intenção de fazer para ser aplaudido, visto, observado, elogiado pelos homens, te faz perder galardão que Deus tem para você. Então, não é que Jesus é contra alguém ver você fazendo. Um exemplo, eu estou pregando e você está vendo. Agora, pregar para ser visto é diferente de pregar e ser visto. Eu não me preocuparia com o tempo, eu não me preocuparia com o texto, eu não me preocuparia com a sua alma, eu não me preocuparia se você seria edificado ou não, se eu quisesse pregar apenas para ser visto. Então existem cantores, pregadores, ministros, que pelas suas vestes, o modo que se portam no púlpito, querem brilhar mais do que a própria mensagem. Existem ministros que ao assumir a tribuna, falam mais de si do que do próprio Deus. Aí fala a agenda toda, de onde vem para onde vai, é Satanás rodeando a terra. Então, que se esqueçam de mim, mas que não se esqueçam da mensagem. Pastor, mas tem pregador que eu não esqueço por causa da mensagem. Legal, é uma recompensa, é uma consequência, desde que ele não tenha pregado para marcar sua mente pelos seus malabarismos. Por que alguns se transformam ao assumir a tribuna? O cara fala, meus amores, para quê? Se tu fala fino, pega o microfone e fala fino. Se tu fala igual eu, pato rouco, pega o microfone e fala igual pato rouco. Seja você mesmo, porque é em nossa humanidade que Deus é mais glorificado. Consegue me entender, gente? A questão é fazer para aparecer. Eu não estou dizendo que você tem que viver se ocultando, se escondendo. Mas quando se trata de fazer o bem para o outro, suprindo necessidade, sendo provedor na vida de alguém, você não precisa fazer para que todos elogiem, porque ainda que os homens não reconheçam, Jesus está dizendo, aquilo que você fizer no secreto, versículo 4, o Pai que vê em secreto vai te recompensar publicamente. Aleluia. Isso não quer dizer que você nunca vai ser visto, não é isso que o texto está dizendo, é a intenção. Exemplo, eu já quebrei jejum várias vezes. Eu começava a jejuar, aí chegava na casa de algum irmão, ou chegava na escola, em qualquer lugar, quer um doce, quer um lanche, quer almoçar, irmão, o estômago estava assim, come, fome, miserável, come, pega alguma coisa, miserável. Eu dizia, estou com fome, não. Mentiu, quebrou o jejum, bestalhado. Mas pastor, Jesus disse para não falar. Não, Jesus disse para não jejuar e ficar com um semblante triste diante dos homens, para que eles percebam que estamos em jejum. É o propósito, é a intenção. Quer comer, irmão? Não. Tá tudo bem, irmão? Tá. Ô miserável, tá mentindo. Toma um banho, penteia o cabelo, coloca uma roupa top, e aí alguém vai dizer, não, oferece comida para ele não, ele tá de boa. Aí tu não vai precisar mentir. Se eu não posso falar para você que estou em jejum, por que em Atos 13 a igreja jejuava e o Espírito falou com ela coletivamente? Se ninguém pode saber que eu estou em jejum, por que na Bíblia do Antigo Testamento tem tantos jejuns coletivos? É a intenção. Se eu estou jejuando para aparecer, se eu estou pregando para aparecer, se eu estou orando para aparecer, você me vê é uma coisa, o problema é teu. Agora eu fazer para aparecer, eu perco o galardão que eu
teria para receber de modo maior e completo diante de Deus. Quem está entendendo? E aqui a gente agora chega no versículo 5. Quando orares, não seja como os hipócritas, que eles se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Já percebeu, irmão, que tem gente que, uma cruzada evangelística, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus vem pecador miserável, tu vai pro inferno ficar com o capeta, se você não largar essa droga, ei prostituta, para de ser piriguete, e aquela valentia, mas quando chega na igreja, o pastor pede uma ajuda, ele não faz. No culto ele não está, não abraça a causa de sua igreja local, não adora na hora da palavra, não canta com a equipe de louvor, quer aparecer, em casa não ora, em casa não lê Bíblia, em casa não sente Deus, em casa não prega, é só aqui, é só na rua, é só nas redes sociais. É desse tipo de gente que Jesus está falando. Ele não está dizendo que você não pode orar na igreja, ele não está dizendo que você não pode orar na rua, porque o próprio Paulo escreveu a Timóteo: eu quero que todos os homens orem em todo lugar, com mão santa, sem ira, sem contenda. Você pode orar em todo lugar, agora só faz nos lugares públicos, aí tu quer ser visto, e já foi recompensado. É Jesus quem está dizendo isso. Versículo 5. Eles se comprazem em orar em pé nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. Já recebeu o galardão. Jesus está comparando o galardão do homem e o galardão que vem de Deus. Versículo 6. Mas tu, quando orares, tu, aponta para o vizinho falar, tu, sabe por quê? Ninguém ora, eu não oro, ninguém faz, eu não faço, ninguém vai, eu também não vai, ninguém foi, eu também não fui, e eu, Jesus diz, todo mundo aqui fez errado. Quem? Os hipócritas. Agora você, quando for orar, faz assim. Independente dos que erram, eu tenho um compromisso com você. Então, não é pelos erros dos outros que você vai deixar de acertar, porque apesar dos outros errando, eu estou aqui para te ensinar a acertar. Então, ficar apontando os erros dos outros não me torna mais correto do que eles. Então, no versículo 1, o cara faz boas obras para ser visto, mas faz. Versículo 2, dá esmola e manda alguém divulgar, mas faz. Versículo 4, dá esmola, faz obras boas, mas depois exige de volta. Eu te dei, agora eu quero de volta. Versículo 4, versículo 5, ele ora para ser visto, mas ora. Aí você diz, é por isso que eu não dou esmola. Por quê? Porque todo mundo que faz é para ser visto. É por isso que eu não ajudo ninguém. Por quê? Porque todo mundo que ajuda quer alguma coisa de volta. Versículo 5, é por isso que eu não oro em pé, eu não oro na rua nem na igreja. Por quê? Porque quem ora na rua e na igreja só quer ser visto. Eles fazem para serem vistos, mas pelo menos fazem. Você os critica, sabe dos erros deles, mas não faz nada do que eles fazem. Então você está pior do que eles. Porque enquanto eles são hipócritas, você é preguiçoso. E hipócrita também, porque acusa os erros deles, mas não fazem o que eles fazem. E Jesus não está proibindo fazer. O que Jesus está proibindo aqui é a intenção de ser visto, de ser aplaudido. Louvem-te, não os homens, mas o Senhor. Você pode sentir prazer no que faz? É claro. Paulo disse aos Gálatas, cada um sinta em si a sua obra.
É claro que você vibra. Hoje Deus me deu graça. Hoje eu cantei bonito. Hoje eu não errei nenhuma nota. Hoje eu preguei bem. Hoje eu fiz uma filmagem boa. Olha, o som hoje eu deixei mais top. A minha filmagem quarta passada não prestou. Eu perdi o áudio, metade da mensagem. Mas hoje eu consegui. Rapaz, hoje eu tô crente. Você pode ter prazer na sua obra. Hoje eu dei uma palavra boa. Hoje eu dei uma palavra e arrebentei. Deu 500 reais de oferta. Ô, glória a Deus por isso. Agora, irmãos, eu estou aqui para falar o seguinte: hoje eu arrebentei lá no culto, irmão. Hoje eu preguei, irmão. Aí você está de graça. É isso que Jesus está dizendo. A intenção do seu coração é fazer para ser visto, ou é fazer para a edificação de quem recebeu o bem que você fez? Um rapaz chegou para no final do culto para o pastor. Eu acho que foi Spurgeon. Perdão. Na hora do culto ele, escuta isso. Na hora do culto ele ficava enviando um bilhetinho: pastor, eu quero cantar um hino. Aí o pastor leu o bilhete e não deu oportunidade. Segundo bilhete: pastor, eu já falei que eu quero cantar um hino. O pastor leu o bilhete e continuou dirigindo o culto. E foi o terceiro bilhete, agora com exclamação no final: pastor, eu disse que eu quero cantar um hino para Jesus. E o pastor não deu oportunidade. Pregou, acabou o culto: pastor, o senhor não recebeu o bilhete quando eu disse que eu queria cantar um hino para Jesus? Ah, sim, recebi, desculpa. Pois não, pode cantar. Meu povo já foi embora. Então você não queria cantar para Jesus. Irmão, nas minhas viagens para pregar, alguns pastores fazem, como a Luana fez: pastor fulano, por favor, vem aqui orar pelo pregador. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, que a tua glória, que a tua... E começa a pregar para Deus. 2, 3 minutos orando pelo pregador. Irmão, é para orar pelo pregador. O Senhor Jesus usa o teu servo, dá graça ao teu servo. A sua graça faz qualquer coisa sem a pregação dele, mas a pregação dele não faz nada sem a tua graça. Tem misericórdia dele mais uma vez. Vamos receber a palavra, pronto. Então isso está em nós, em nossa natureza humana caída. Isso vem desde o Éden: sereis como Deus. Vocês vão ter mais poder. Vocês vão ser vistos, vocês vão ser honrados, vocês vão ser aplaudidos. É isso que Jesus nos ensina até o versículo 6. E agora eu vou determinar no versículo 6. Quando fores orar, entra no teu quarto. Perceba, por favor, só mais um detalhe. Quem está me ouvindo diz amém. Todas as boas obras aqui, Jesus diz quando, não é se. Então você vai ter que fazer boas obras e você vai ter que orar. O que é esse quarto secreto? Pode ser o seu quarto, ou um momento secreto entre você e Deus. Porque você vê Jesus orando em secreto no monte. Você vê Moisés orando em secreto no monte, no deserto. Elias na caverna. Davi caverna. Paulo na beira do rio. João na ilha. O quarto, você pode transformar qualquer ambiente num quarto. Se você pode transformar qualquer ambiente num quarto para orar, ao orar, você atraiu o céu para a terra. Então, você não simplesmente transforma qualquer lugar num quarto de oração. Não. Quando um crente começa a orar, ali nós temos alguém em audiência com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, irmão. Mas eu quero falar do quarto de sua casa, meu, porque quem não ora em casa não vai orar em lugar nenhum, não. Para de graça. Em primeiro lugar, esse quarto secreto, esse lugar solitário, é a sala de Jesus. O que é a sala? O ponto de entrada no lar. O que é a sala? Onde podemos nos sentir mais à vontade. O que é a sala?
primeiro ambiente de uma casa onde se pode ter liberdade e espaço. Então, por mais estreito que seja o seu quarto, ali é a sala de Jesus, onde Ele com mais liberdade vai falar com você, vai tratar você, vai receber você. Aleluia. Não é na sala que você recebe quem você convidou? Então quando você entra no quarto para orar, você não está convidando Jesus, é o contrário, Jesus já está recebendo você. É por isso que Ele está dizendo, quando fores orar, entra no teu quarto. Por quê? Porque eu já estou lá esperando por você. Então, seu quarto secreto pode ser a sala de Jesus. Segundo lugar, a primeira coisa do quarto de oração, o primeiro pensamento no quarto da oração é: eu preciso encontrar meu Pai. Quando você transforma seu quarto num lugar de oração, quem você vai encontrar lá? O capeta? Não sei, se eu não oro, o capeta vai estar lá. Quem eu vou encontrar no quarto? O juiz, o vingador? Depende do que você for fazer. Porque Abimeleque estava no quarto deitado na cama projetando tomar Sara, deitar com Sara. Aí Deus veio lá na cama e disse: toca nela que eu mato você. Quem dá conta de fazer o quê? Então depende do que você faz no quarto. Mas olha o que ele diz no versículo 6: quando entrares no teu aposento, fecha a porta e ora ao teu, e o teu que te vê te recompensa. Pronto. A primeira pessoa que você encontra no quarto da oração é o Pai. Pegou não? A primeira coisa que você deve pensar ao entrar no quarto da oração é encontrar com o Pai. E diante do Pai, você abre a sua alma, você expressa as suas necessidades, você expressa as suas dores, ou você se alegra com Ele. Por que quando a gente fala de pai é só chora papai, papai cuida de você? Não, irmão, cresce, irmão. A gente precisa entender que essa relação de pai e filho, biblicamente falando, não é essas musiquinhas Nutella, eu quero sentar no seu colo. Vejo Jesus do céu para a terra, não vai sentar no meu colo não, macho. Não vai não, velho. Eu quero dançar contigo. Jesus vai dizer: eu não danço não. Não, para com isso. Essa relação pai e filho nós somos amigos. Essa relação pai e filho eu gerei você, eu criei você, eu cuido de você, eu exorto você, eu bato em você. Eu ouço você, eu converso com você, eu exijo de você, eu ensino você. Essa é a relação de pai e filho. Não é esse coitadismo. Eu tenho um pai. O cara não consegue abrir a Bíblia e dizer: Deus é soberano, Deus é criador, Deus é juiz, é salvador. Não, ele pega o microfone: adore o Abba, papaizinho. Não, irmão, tá errado esse negócio. Olha só. Quando fores orar, acha o texto. Quando fores orar, entra no teu quarto, fechando a porta, ora, fala, conversa, dialoga. Ora a quem? A teu Pai, que está em secreto. Ele está em secreto. Ou seja, Ele se oculta de tudo e todos. Ele se oculta de tudo que é carnal. Ele se oculta do olho carnal. Mas quando você se afasta de tudo para ficar com Ele no secreto, Ele vai se revelar para você. E teu Pai que está em secreto vai fazer o quê? Te ver secretamente. Ele vai te recompensar. Então, primeiro, seu quarto é a sala de Jesus.
e a sala de Jesus é bagunçada? Não, então organiza seu quarto. Segundo, primeira coisa no quarto de oração é pensar no encontro com o Pai. Terceiro, o Pai está em secreto, mas você o encontra no quarto fechado, num ambiente secreto. Como eu já disse, você pode transformar qualquer ambiente secreto num quarto fechado através da oração. Quarto lugar, a intimidade do quarto secreto e da porta fechada é você se separar de tudo que pode te separar de Deus. É eu e Deus. Eu vou pensar nas coisas de Deus. Eu ouvi músicas aqui agora que me elevem a Deus. Se eu não conseguir orar de joelho, eu vou orar em pé, eu vou orar sentado, eu vou orar deitado, mas eu vou falar com meu Pai. Porque todas as religiões têm seus deuses. Só o Evangelho diz: você tem um Pai. Então, ali no secreto, no encontro com o Pai, você cresce, você é consertado. Por quê? Porque a expressão quarto aqui, pastor Leandro, não é simplesmente quarto como tem na nossa casa. Quem está me ouvindo? Não, é dispensa. E quando eu digo dispensa, você pode estar pensando: lugar de colocar alimento. Não só. A expressão para quarto aqui, Jesus está falando sobre as casas antigas, que era o modelo que ele pegava como base para falar. A dispensa no tempo de Jesus era o ambiente em que se colocava coisas quebradas também. Quebrou um banco, quebrou um sofá, quebrou um prato, uma colher, e coloca lá, não joga fora, coloca lá na despensa. E lá na despensa, o dono da casa se dedicava a arrumar aquela peça quebrada. Quando você for orar, mesmo com a alma quebrada, vá orar. Mesmo com sonhos frustrados, vá orar. Porque o quarto da oração é a despensa onde o Pai conserta tudo que está quebrado. Entra lá. Quinto lugar, a oração pública que não tem oração secreta é hipócrita. Eu sei que existe a pessoa extrovertida e a pessoa introvertida. Só que nós não podemos depender dos nossos temperamentos para cumprirmos nossas missões. O introvertido diz: eu só oro em casa. O extrovertido diz: eu só oro na igreja. A gente me empolga. Não, irmão. Deus conhece a sua introversão na oração. Você ora em silêncio, você ora em lágrimas, você ora calado. Deus conhece o seu jeito extrovertido na oração. Senhor, tem misericórdia, me ajuda logo, senão eu vou desviar. Eu vou descer a mão na cara daquela irmã, na cara daquele irmão, eu vou dar um murro nele. É o extrovertido. Ele compreende, ele entende. Mas a oração do extrovertido publicamente, se ele não tem comunhão secreta, ele é o hipócrita. E o introvertido, se ele só ora no secreto, mas ele não ora em comunhão publicamente, ele é covarde. Aí a gente precisa do domínio próprio, da ação do Espírito em nosso caráter, para termos um ministério de oração equilibrado. Porque ministério não é só pregar, cantar, tocar, pastorear. Atos capítulo 6 diz que oração é ministério. Então qualquer oração pública, função pública, que não seja praticada no secreto, é hipocrisia.
O quarto da oração me faz ser em casa o que sou na igreja, porque facilmente aqui a gente ora, pelo menos assim, aqui a gente adora, aqui a gente diz que crê. Se a gente ora em casa, a gente está sendo em casa o que a gente é na igreja. Então, a oração no lugar secreto faz a gente vencer as hipocrisias das nossas vidas. E quando eu oro em casa, eu consigo levar para a igreja o que eu recebi em casa. Porque só transborda aqui quem recebeu lá. É por isso que a gente diz assim: eu vou lá na igreja para receber, hoje eu vou receber. Se você vem receber é porque você não trouxe. E culto não é para receber, culto é para dar. Então em casa você recebe, como? No quarto da oração. Então existem esses dois tipos de crentes: os que recebem e os que dão. Aqueles que apenas recebem é porque vêm para o culto vazio. E culto, irmão, é o encontro do divino com o humano, quando o humano é o garçom e o divino é o cliente. Você dá. Orar no quarto faz eu, como pai, quebrar a maldição comportamental. Por quê? Porque todo mundo diz maldição hereditária. Tu bebe, teu pai bebia, maldição hereditária. Tu xinga, teu pai xingava, maldição hereditária. Tu é adúltero, teu pai era adúltero, maldição hereditária. Não, irmão. Não, irmão. Quando você se entregou para Jesus, se houvesse maldição, palavras faladas sobre sua família, tudo isso já foi anulado quando você creu no sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Mas se tem uma coisa que a oração no quarto quebra, é a maldição do comportamento errado. Você como esposa não é perfeita. Eu como marido não sou perfeito. Nossos filhos nos observam. Mas se tem uma coisa que marca a mente de quem nos observa em casa, é o nosso culto. É a nossa devoção. Filhos que conseguem enxergar seus pais de joelhos jamais esquecerão que, apesar das falhas, são dependentes de Deus. Eu já vi acidentes em BRs, que quando nós nos aproximamos, eu vi a oração de rapazes quase morrendo, dizendo: Deus da minha mãe, tem misericórdia de mim. E filhos só sabem que Deus é o seu Deus se te virem de joelhos. Filhos aprendem a orar quando veem seus pais orando. A minha mãe hoje está afastada do evangelho. É vergonhoso, mas eu tenho na minha mente a minha mãe me levando para o círculo de oração, me sentando, se apoiando em meu colo para orar. Eu tenho até hoje em minha mente a minha mãe se levantando do chão para dirigir o culto, e no chão as lágrimas que encharcaram o piso da igreja. No bairro Nossa Senhora da Vitória, no bairro Nelson Costa, no bairro Basílio, no centro de Ilhéus e no bairro chamado Barreiras. 5 lugares que ela dirigiu o ciclo de oração. O versículo que a minha esposa ama: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Isso faz com que eu não a vejo como uma vergonha, mas alguém que sempre expressou de joelhos sua dependência de Deus.
Quando Agar está no deserto e Ismael vai morrer, diz a Bíblia que Agar chorava, ficou à distância do menino. E o anjo do Senhor disse a Agar: não chores, Agar, Deus ouviu a voz do menino. Ela chora, mas quem ora é ele. Quem é o pai dele? Abraão. Então com quem ele aprendeu a orar? Com o pai que onde chegava levantava altar e invocava o Jeová Jirê, o Deus Altíssimo. Segundo Reis 4, Eliseu disse: fecha a porta da casa, não é do quarto, é da casa. Fecha a porta da casa sobre ti e sobre teus filhos. Ela não está vivenciando o milagre sozinha, ela coloca seus filhos para vivenciarem milagres. Cada dor que minha esposa sente, eu digo logo: vamos ao médico. Ela diz: a minha mãe me ensinou que antes de ir ao médico, a gente pode orar em casa. Se Jesus não curar, a gente busca o médico. Mas Jesus pode curar a gente aqui em casa. Você acredita no que eu estou te dizendo, irmão? Você pode levantar sua mão para eu liberar uma palavra que creio sobre sua vida. Deus não vai agir na sua casa da sala para dentro, do teto para dentro. Deus vai agir na sua casa do quarto para fora. Do quarto vai emanar a unção de Deus para a sua casa, para a sua família, para o seu lar. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Eu falo e você dá glória a Deus, amém? Num quarto Elias orou e o filho da viúva de Sarepta ressuscitou. Num quarto Eliseu orou e o filho da mulher rica ressuscitou. Num quarto, diz a Bíblia, Isaías 26, o meu povo derramará suas orações secretas e eu os ouvirei. Num quarto Pedro orou e Dorcas ressuscitou. Transforme seu quarto num quarto de guerra. Guerreie contra suas fraquezas, contra a sua carnalidade. Transforme seu quarto no altar de oração. Fique em pé.